um grau de maldade, de um grau de malignidade tão grande, e que vai ser, prestem atenção, de acordo com o texto da Escritura, serão soltos naqueles dias do império do anticristo. Eles serão soltos do abismo, naquele ser que eu entendo ser o segundo em comando do exército de Satanás, Apolion. Porque todo que tem chave tem autoridade. Isso é um princípio profético. Fala de chave na Escritura, você fala de autoridade. Você não dá uma chave para uma criança. Você dá uma chave para alguém que tem responsabilidade. A ideia é essa. O Apolion foi dado uma chave para Apolion, que não é Satanás, é Apolion, destruidor. E é ele que vai libertar esses seres malignos naqueles dias que estarão sendo soltos nos dias do anticristo. E a missão principal desses gafanhotos, e aí eles vêm numa forma de gafanhoto, para poder, em primeiro lugar, e aqui que a gente parou, atormentar os homens. Então, a primeira função desses demônios, né, é atormentar os homens. Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 9, 10 e 11. Alguém pode ler, por gentileza? Vamos ler aí, Apocalipse, capítulo 9, versículo 9, 10 e 11. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Exatamente. Então, o Apolion era o comandante desses seres, ou será o comandante desses seres, e a função deles é atormentar os homens. Ok, meus irmãos? Perguntas? Perguntas. Sim. É sua pergunta? É a minha pergunta. Pastor, João, quando teve essa visão aí, ele não tinha conhecimento do futuro, não sabia o que era um helicóptero, o que era um tanque de guerra. Certo. Esses gafanhotos não seriam os helicópteros, os drones? Na verdade, Se for, já é agora, né? exatamente. Na verdade, essa aí é uma interpretação desprovida de racionalidade. Ela é cheia de paixão. Profecia, a gente não pode tratar com paixão. A paixão, ela faz, como diz aquela frase, né? A paixão faz a gente ver o que não existe e aumenta o que existe. O feio fica bonito. Exatamente. Ó, o pastor Giovanni casou. Verdade. Paixão. Deus faz milagres. Exatamente, entendeu? Isso é paixão. Então, a paixão faz ver o que não existe e aumenta o que existe. Eu já li, já descortinei essa questão aí, mas na verdade não tem nenhum sentido, até mesmo por essa lógica que o pastor fala. Senão é agora que estamos vivendo. Então ninguém pode dizer, porque o João viu um canhão. Não, esse sentido aqui ainda não. Veja bem, gente, nós estamos vivendo dias que estamos indo para o fim, mas ainda não é o fim. Qual é a interpretação disso? Uma tão e simplesmente alusão ao gafanhoto, que tem uma representação demoníaca. Olha lá, os 5 meses. Vamos ler o versículo de número 10 outra vez? E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões,
e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então, 5 meses, de acordo com a zoologia aí, para quem estuda, 5 meses é o tempo que um gafanhoto vive. 5 meses ele morre. Então, 5 meses eles não somente vão morrer, mas que vai ser a duração do ataque. Agora, que tipo de tormento eles vão infligir aos homens? Dos mais variados. Vão infligir ataques tanto na questão física, quanto na questão mental, quanto na questão espiritual, quanto na questão emocional. Essa é a grande realidade do que nós estamos tratando em relação a isso. Então, não tem nenhuma relação com essa questão do avião e tudo mais. Ok? Isso é importante falar. Irmãos, eu vou pular a 6ª trombeta, eu quero ir para o capítulo 10, mas a 6ª trombeta eu falo ela depois por causa dos slides, ok? Eu quero partir para o capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10, que é um capítulo de interlúdio entre coisas que irão acontecer. Por gentileza, vamos abrir em Apocalipse capítulo 10, versículo de 1 em diante. Cada um lê um versículo, nós temos várias pessoas aqui hoje, e cada um pode ler um versículo. Bem alto, tá, gente? Para ficar gravado. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Chamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando chamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: segue o que disseram, e os 7 trovões, mas não o escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: Pai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo, ele pediu que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. 10. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Muito bem, esse capítulo 10 é um interlúdio. Então, mais ou menos, uma figura que João está percebendo aqui, que é esse anjo. Ele vê um anjo com o pé sobre a terra e o mar. Ele tem um arco-íris em volta da sua cabeça, o seu rosto é glorioso, está envolto em nuvens, mais ou menos isso. Mas o que isso significa? Vamos lá. Estamos falando sobre as 7 trombetas. Soaram as 6 trombetas e aguardamos agora a 7ª. As últimas 3 trombetas foram anunciadas como ais que viriam. A 5ª trombeta foram os gafanhotos saídos do abismo, que vieram para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. A 6ª trombeta é uma cavalaria inumerável que mata uma terça parte dos homens impenitentes. Quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores. A 7ª trombeta aponta para o juízo final, então será tarde demais. Vocês devem lembrar que eu falei aqui nos últimos encontros que Deus trabalha com 2 dias, não é isso? Dia da
Visitação e o dia da vingança. Aqui Jesus é o cordeiro. Aqui Jesus é o leão. A figura do cordeiro é a figura que vem para salvar. A figura do leão é a figura daquele que vem para condenar. Então não existe nenhum princípio aqui, pelo menos agora, nesse dia da visitação, onde Deus visita para nos salvar, e esse dia está terminando, e naqueles dias, no toque da 7ª trombeta, não haverá mais condições de conversão. Isso não é interpretação, isso é o que diz a Escritura. Não é questão de interpretação, é o que diz a Escritura. Por quê? Porque será um tempo que a oportunidade que os homens têm já passou. Preste atenção aqui no capítulo 10. Alguém lê para nós aqui, por favor? Se alguém der condição de ler. A identificação deste anjo. Um anjo forte, possivelmente um embaixador de Cristo, devido à sua aparência. Ele é um anjo que vem direto da presença de Deus e do Cristo ressurreto. A nuvem simboliza o julgamento divino. O rosto indicando a santidade divina. Pode ser a glória. O arco-íris simbolizando a misericórdia e a esperança. E ele tinha um livro na mão. Ok, preste atenção nas figuras simbólicas. Vamos lá. É um anjo que vem direto da presença de Deus e do Cristo ressurreto. A nuvem simboliza julgamento. O rosto indica a santidade. O arco-íris simboliza misericórdia e esperança. E ele tinha um livro na mão. A questão é, que livro que é esse que ele tinha na mão? Alguém lê, por favor? Ele tinha um livro na mão. A palavra grega para livrinho é diferente da usada em Apocalipse 5:1. Livrinho não dá a ideia de rolo. O livrinho está aberto, no sentido de que seu conteúdo é conhecido. Exatamente. Se ele está aberto, todo mundo pode ler. Este livro é o restante do Apocalipse. Agora preste atenção. O que o anjo está tendo na mão, ele é um representante de Deus. E veja, o versículo de número 2 diz: e tinha na mão um livrinho aberto. Ora, se o livro está aberto, qualquer um pode ler. Qualquer um pode ler. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, a mensagem deste livrinho é uma mensagem universal. É para todos os povos. Céu, terra e mar. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões das suas próprias vozes. 7 é o número da perfeição. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: o quê? Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. Por quê? Porque vai ser revelado no tempo oportuno. Isso é uma coisa importante. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Então esse livrinho que está na mão dele, que é um livrinho aberto, ele é um livrinho que conta, que apresenta o quê? O que vai acontecer no final. Assim também João é chamado a comer o livro e pregar. A igreja é chamada a comer o livro e pregar para uma geração que se aproxima do fim. A consumação da ira divina se aproxima. Gente, vou aqui fazer um desenho. Eu tenho esse desenho no PowerPoint, não está aqui, mas eu já fiz esse desenho. No império do anticristo, a maioria dessas pragas e pestes e tragédias vão ser derramadas aqui dentro dessa esfera de tempo, dentro dessa esfera histórica e cronológica. Então, na metade dos 7 anos de império, creio que o próximo, daqui a pouco, talvez hoje a gente vai falar sobre isso, a igreja vai estar pregando aqui.
a igreja vai estar anunciando o Evangelho. É essa questão que o João está falando do livrinho. O livrinho, de acordo com o versículo 9, né, João é admoestado. Ele será amargo ao teu estômago, porém na tua boca doce como mel. Qual é a relação de amargo e doce? Alguém pode dizer? Qual é essa relação? Por que amargo e doce? Doce para quem aceita, amargo para quem rejeita. Nesse sentido. Então, ela é doce porque ela tem promessas de salvação. Mas ela também tem o quê? Ela tem cunho de castigo. Então, ela é doce porque tem esperança. Mas ela é amarga porque as coisas que vão acontecer com os que rejeitarem serão terríveis. É a mesma questão dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, que comeu rolo e que ela foi doce na boca e foi amarga ao ventre. Porque o doce são as promessas de livramento de Deus e o amargo é a punição. O que João está querendo dizer com essa visão do anjo é exatamente isso. Você vai comer, ou seja, a igreja, ela anuncia tanto a salvação, quanto também ela anuncia o juízo. Então, é muito importante que a igreja anuncie o evangelho, mas também anuncie as penalidades. Principalmente numa época que a gente vive uma geração que você só pode ouvir e falar o que é bom, nunca o que não pode. A gente vive uma geração assim. Então, mas o princípio do evangelho sempre é carregado de coisas doces e amargas. Ok? Olha só, volta uma slide antes, só para ver o texto do Ezequiel, Jeremias. Ezequiel 2:9, 3:3, Jeremias 15, 16 e 17. Muito obrigado. Beleza, vamos adiante. Isso aqui eu já falei, né? Já antecipei essa fala. Tá. Nas 6 primeiras trombetas, apenas parte da criação era o alvo. Agora está em jogo toda a criação. Isso descreve que ele exerce poder em todo o mundo e sua palavra é para o mundo inteiro. O mar e a terra representam a totalidade do universo criado. Alguém lê isso aqui, por favor? O anjo está anunciando que não haverá mais tempo antes que o fim venha. O fim não será mais adiado. Está na hora de responder às orações dos santos. O propósito divino será alcançado plenamente. O anjo faz um juramento. Não haverá mais demora. Haverá ainda na 7ª trombeta, versículo 7, um ministério a ser revelado. Mistério a ser revelado. Vamos ler o versículo 7, alguém lê para nós? Verso 7, por gentileza. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Opa, a gente vai chegar lá, ok? O verso 7 não diz no momento em que soar a trombeta, mas nos dias da voz do 7º anjo. A ideia é clara. A 7ª trombeta não será tocada só por um instante. Não é um toque. Mas simboliza um período de tempo. Enquanto o anjo estiver soprando a trombeta, as coisas vão acontecer. Não é um toque que vai acontecer. Enquanto ele toca, as coisas vão acontecer. A 7ª trombeta inclui as 7 taças ou 7 flagelos. A gente vai estudar isso. Eu me preparei essa semana estudando o capítulo 16 e 17. É fantástico. Maravilhoso. Grandioso. Vocês vão chegar comigo. Que levam diretamente ao julgamento final. Logo o povo de Deus receberá sua gloriosa herança final, sua plena salvação, conforme a promessa anunciada a seus servos, os profetas. Aliás, Deus não faz nada. Alguém lê para nós esse slide, por favor? É o último slide. Essa palavra, não haverá mais demora, cronos, significa também que a paciência de Deus tem limite. O soar das 6 trombetas representam todas as oportunidades que Deus dá ao homem para que se arrependa. Mas aqui o caso é diferente.
O homem chegou num ponto tal de insensibilidade e endurecimento que não há mais possibilidade de arrependimento. E é aí que o anjo jura que não haverá mais demora para a sétima trombeta. Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante. Todos nós temos um princípio humano, mesmo sendo cristão. O apóstolo Paulo vai dizer que tem um bicho que mora dentro de cada pessoa, mesmo cristão. Misericórdia. Um pouco de inferno. Tem ainda uma coisa, porque veja, a redenção, pessoal, isso aqui é uma questão de sabedoria, conhecimento e racionalidade. A redenção ainda não aconteceu. A redenção vai acontecer. Nós estamos em um dos estágios da salvação. Estamos ainda num período não concluído. A obra do Cristo ainda não está consumada. Ah, mas Jesus falou está consumado. Está errada aquela tradução. Ele disse tetelestai, que significa está pago. A consumação ainda não chegou. Ainda a gente peca, a gente envelhece, a gente sente dor. A volta do Cristo é que vai ser a consumação. A volta do Cristo é que a redenção vai de fato acontecer. Nós estamos no primeiro estágio dessa salvação. Mas a gente peca. Então ainda tem uma coisa que não presta dentro de nós. Que Paulo vai dizer em Romanos 7, eu tenho duas leis dentro de mim. O bem que eu quero, isso eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso que eu faço. Então nós temos um bicho dentro de nós. Está lá, quietinho, controlado, mas está lá. Então veja, todos nós temos uma maldade em nós. Mas, preste atenção no que eu vou dizer, não tem nada a ver com calvinismo ou reformado, nada. É uma questão bíblica. Há certas pessoas que a maldade tomou tanta conta dela que ela não tem mais placa de retorno. Ela não é uma pessoa má, ela se tornou uma encarnação do mal. Diferente. Um exemplo anticristo. Mas isso é a personificação. É a personificação, fala. Mas isso mesmo dentro da igreja. Bom, aí vai a análise de cada um. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que tem pessoas que o anjo pode descer para pregar e ele não vai se converter, e ele nem vai se arrepender. Por quê? Porque o coração dele, o ser dele está tomado pelo mal. É um Judas em potencial. É um Judas em potencial. Ele não tem como, ele não consegue, ele até entende que o arrependimento é importante, mas ele não consegue chegar a essa decisão. Ele não tem mais placa de retorno. Ele não tem mais consciência. Quebrou. Agora, vamos nos lembrar que na enxurrada de demônios que serão soltos naqueles dias, essa maldade será potencializada no ser humano. Sim. Só que os servos de Deus estarão protegidos, estarão selados, estarão guardados. Não vai chegar em nós. Nós vamos contemplar. E a presença da igreja, digo nós, igreja, nós como seres humanos, talvez pessoas, nós poderemos nem estar vivos, mas nós como igreja, porque a igreja continua. Lá, igreja triunfante, igreja militante. A igreja continua militando aqui. A gente ainda é igreja, mesmo no céu. Igreja glorificada. A igreja presente vai estar pregando o evangelho. É o doce na boca e o amargo no ventre. Mas ainda tais pessoas não irão voltar atrás ao arrependimento, dando a entender que a possibilidade da maldade, ao tomar conta do ser, não tem mais como retornar. Ele não consegue mais. Hebreus 6, né? Semelhante a Hebreus 6 ali. Né? É exato, ele não tem condições de retornar mais para nós. Tá? E isso mais ou menos que a gente pode entender. Então não haverá mais demora. Vamos entrar no capítulo 11, que esse capítulo 11 é uma delícia. É o capítulo que eu mais gosto na Bíblia, no Apocalipse. Não vou falar nada.
Vamos ler capítulo 11 agora. Capítulo 11, versículo de 1 a 2, para começar, por gentileza. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Muito bem. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 anos. Meses. Gente, 42 anos, misericórdia. Vamos lá. Meses. Aqui, o capítulo 11, ele é o capítulo onde aparecem duas testemunhas. E eu preciso do máximo da atenção de vocês, porque talvez vocês vão ouvir uma coisa diferente da qual você está acostumado. Então, eu vou projetar para o pastor Marcos uma nova informação, talvez uma nova informação. E toda nova informação, e toda coisa diferente que chega nos ouvidos, nós temos que processar, pensar, analisar, porque aquilo é novo para mim. Não faz parte da minha crença. Choca, né? Sempre. Às vezes choca, às vezes cria um conflito, às vezes dá uma crise. Não é uma crise assim, terminal, é uma crise não existencial, mas é uma crise intelectual, é uma crise racional. É o espanto, né? É um espanto. E isso, o processo da aprendizagem, mesmo que talvez a pessoa não vá crer, mas pelo menos ela vai aprender. E o conhecimento nunca é demais. A gente deve conhecer até mesmo o que não presta, como as heresias. Não para crer, mas para você poder saber conversar com a pessoa que vem de uma seita herética. Daí, por exemplo, né, Irã, é importante que um pastor sempre esteja estudando teologia sistemática. Sim. E não só uma, que ele acha que é a melhor, mas várias, porque justamente ele vai abrir um leque de perspectivas diferentes. E se ele encarar uma outra teologia que é diferente da dele, vamos dizer assim, da que ele considera superior ou melhor, ele vai poder dialogar com esse tipo de gente. Exatamente. Aí nós estamos falando. A questão de dialogar. Respeitando diferentes perspectivas. Por exemplo, o seminário CETEL, ele é confessional. O nosso seminário é confessional. As doutrinas, somente as doutrinas, assuntos doutrinários aqui são luteranos. Outros assuntos não, mas doutrina aqui é luterana. Então, qual é o princípio do seminário com alunos que não é de origem luterana? A gente evangeliza para ver se converte, tá? Qual é o princípio? É o seguinte: vocês vão aprender a doutrina luterana. Necessariamente você não vai ouvir que o que você crê está errado ou que você precisa mudar de crença. Não. A gente passa pelo conhecimento. Bom, perspectiva. A perspectiva luterana é essa. Você vai saber o que um luterano pensa até melhor que os outros luteranos, porque você está numa academia. Então, eu quero passar uma informação aqui. Talvez vai ser uma informação diferente para a maioria, mas pelo menos você pensa, ok? Eu trabalho assim, ok? Vamos lá. Capítulo 11 fala das duas testemunhas que vão aparecer no período do anticristo, aqui. E que uma interpretação mais crida fala de duas pessoas individuais. Peraí, quando você falou aqui é onde? Aqui, nesse quadro aqui. 7 anos. Nesses 7 anos aqui. Revelação. Então, essas duas testemunhas vão aparecer nesse período. Ou melhor, nesse período. Isso. Que muita gente acredita que estamos falando de duas pessoas individuais mesmo. Mas eu gostaria de questionar essa interpretação, oferecendo uma outra. E vocês, que a maioria já me conhece, eu gosto de Gênesis, Apocalipse, vamos aqui. O negócio é sério, né? Porque tá lançando aí. Vamos ali. Vimos no capítulo 10 sobre um anjo forte com um livrinho na mão e como João recebeu a ordem de comer o livro e depois profetizar. A igreja precisa interiorizar a palavra, comer a palavra e proclamar a palavra. Ó, isso aqui, para quem gosta de fazer sermão, viu? 3 pontos garantidos. Essa palavra é doce e também amarga. Doce para quem a proclama, amarga para quem rejeita. Ela traz vida e também traz juízo. Muito bem. No capítulo 11, veremos de forma viva a missão da igreja do mundo.
sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo e então o surgimento triunfante e vitorioso do reino. Vou repetir. No capítulo 11 veremos de forma viva a missão da igreja do mundo, sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo e surgimento triunfante do reino de Deus. De que maneira? Primeiro, João medindo o tempo por ordem de Deus. Olha lá no versículo 1 que o Marcos já leu aqui. Vamos ler outra vez? Versículo 1, Apocalipse capítulo 11, por favor. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá à mesa do templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Ok, vamos aqui. A medição do tempo é interessante. Conforme o contexto e passagens do Velho Testamento, Antigo Testamento, Ezequiel, essa medição significa apartar o povo de Deus do povo profano. Mede lá o tempo. Quem é que entrava no templo? Os judeus. Quem é que ficava no pátio? Os gentios. Exatamente. Vamos lá. Para estar completamente seguro e protegido de todo dano. Medida é imunidade contra danos. Então, na profecia, quando fala de medir, é uma interpretação de proteger. Protege esses aqui. Por que proteger? Quando é que a gente protege alguma coisa? Quando está em perigo. Excelente. Você só protege algo quando algo está em iminente perigo. Por isso que a gente tranca as nossas casas. Por isso que a gente trava os nossos carros. Porque estamos em iminente perigo. Então, medir é uma medida de proteger. Proteger é por causa de um iminente perigo. Que perigo nós estamos falando? Alguém lê para nós aqui, por favor. A área do templo era um complexo que tinha no centro um santuário, onde estava o santo lugar e o santo dos santos. Haviam 3 pátios dos sacerdotes, com o altar das ofertas queimadas, onde só os sacerdotes podiam entrar. De Israel e das mulheres, nesses pátios os judeus se reuniam para adoração. E dos gentios, onde os gentios podiam participar dos cultos. Ok. Então aí já a medição simboliza a proteção dos justos. Então Deus vai proteger alguém. Quem? Adiante. Alguém pode ler para nós, por favor? Bill, lê para nós? Os primeiros 42 meses é uma referência à primeira metade do império do Anticristo, e também é o equivalente a 1260 dias, onde a igreja estará pregando o evangelho e denunciando o anticristo. Apocalipse 11, 3. O anticristo só estará sendo admirado por todos os ímpios e os que nunca se converteram a Cristo. Preste atenção, agora vamos costurar essa minha tese. Alguém leia a 11:3 e alguém leia Apocalipse 17:8. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Ok. Pode ler. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então veja, olha lá. Os 2 marcos dele. Os 2 marcos da fronteira. Tem 3 marcas, 3 fronteiras. Então, o Marcos é lá. Preste atenção. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias ou 42 meses, vestida de pano de saco. Qual é a interpretação do Antigo Testamento de pano de saco?
humilhação, arrependimento, retorno, abandono de pecado. Não é isso que nós pregamos no Evangelho? É ou não é? Qual é a pregação? Essencialmente a pregação do Evangelho? Arrependimento. E arrependimento significa mudar de vida, mudar de perspectiva, mudar de rota, readequar o seu rumo. Então, as duas testemunhas estão vestidas de pano de saco, ou seja, a mensagem que essas duas testemunhas estão levando são mensagens ligadas ao arrependimento. Aí, aqui, a igreja estará pregando o Evangelho e denunciando o anticristo. E o anticristo só será admirado por todos os ímpios, os que nunca se converteram a Cristo. Então, quer dizer, aqui nós vamos ter um grupo de seres humanos aqui que estará pregando a igreja, pregando o Evangelho e denunciando o anticristo. Quais seriam essas duas testemunhas? Vamos chegar lá. Dentro da teologia luterana? Não, teologia luterana não. Isso aqui não é. Isso aqui não é minha nem luterana. É agora teologia bíblica. Entendimento, né, pastor? Da interpretação. Da lista. É interpretação. Vamos agregar. Vamos lá. Gente, se vocês tiverem perguntas, eu sei que são perguntas sinceras, não são perguntas de confusão, fica à vontade. Okay? Vamos adiante ali. Olha lá. 42 meses é uma referência à segunda metade da grande tribulação. Serão passados pela igreja, o povo de Deus. Eu vou falar isso mais futuramente, dando todas as interpretações. 42 meses é o equivalente a 1260 dias. Essa proteção é espiritual, a que João está medindo. Essa proteção não se estende a todos os que se dizem cristãos. Os santos vão sofrer severamente, mas nunca perecerão, serão protegidos do juízo final. Tem uma proteção. Há uma explicação sobre o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Esse santuário é espiritual, não físico. Alguém, por favor, pode ler para nós? O Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja e não um prédio. Deus mora na igreja por meio do seu Espírito. Portanto, a igreja é seu santuário. Bom, o que o João está medindo? O templo. Não é físico, não é literal. Não é prédio. Não é prédio. No Novo Testamento, a perspectiva é outra. Mudou-se a forma de culto. Quem é o templo? Quem é o prédio? A igreja. Isso aí não é interpretação luterana, é a interpretação petrina. E a interpretação paulina. Neotestamentária. E agora, o templo já mudou tudo. Aliás, só uma parte aqui, você vê como é que são as coisas, né? Pedro, Tiago e João, a maioria, ou quase todos os pregadores, quando vão falar da cura do cego de nascença, não, do coxo na porta de Formosa, Atos 3. Atos 3, é linda aquela passagem. Milagre aconteceu. Eles estavam indo aonde? Fazer o quê? Que mente é essa? Judaica. Realmente é religiosa. Onde é que ele vai encontrar com Deus? O que Jesus falou? Em todo lugar. O único cara que entendeu a mensagem cristã foi Estevão. Quando o Estevão está pregando diante do Sinédrio, na sua defesa, na sua apologia, eles vão ouvir o sermão dele, mas ele fala lá no final do sermão uma coisa que deixou os mestres judeus, os religiosos, endemoniados. Colapso. Quando ele disse o quê? Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por que eles não perseguiram Pedro, Tiago e João? Porque eles estavam indo para o templo. Por que perseguiram Estevão e mataram Estevão? Porque o Estevão pregou contra o templo. Existe um novo modelo de adoração. Quer dizer, nem os discípulos tiveram essa compreensão e essa percepção
que templo não é mais físico. Para Deus agora, em Cristo, templo é a igreja. Deus não habita em santuários feitos com mão. Nós estamos vendo uma outra perspectiva. Estamos vendo uma outra fé. Agora, a fé que a gente está vivendo é a fé no Cristo. Todas as coisas convergem para Cristo. Estevão prega isso. O único cara que entendeu, que não fazia parte dos dois. Mas Tiago e João também não antes? No tempo todo. É por isso que Paulo tem essa discussão com Tiago e com ele. E com Pedro principalmente. Com Pedro, lá fora está com Paulo diz, vocês ainda não entenderam. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é um sacrifício vivo, santo e agradável? Era o sacrifício que se fazia no Antigo Testamento. No templo. Agora não. Você é o sacrifício. Você é o templo. Então, quando João mede o templo, ele não está medindo o templo, ele está fazendo uma simbologia de que o templo é a igreja. Amém? Amém. É nesse templo que o Espírito Santo habita. É nesse tempo que o Espírito Santo derrama dons. É nesse tempo que o Espírito Santo opera a sobrenaturalidade. Mas em que período, João, essa revelação é dada a João, por exemplo, que irá acontecer? Entre 95 e 100. Ou seja, nessa época, pastor Rio, entre 95 e 100, a fé cristã já estava amadurecida. Dentro dessa perspectiva. E ao mesmo tempo perseguido. Porque o próprio Pedro vai escrever 30 anos depois dessa cura do cego, do coxo, ele vai escrever que nós somos pedras vivas. Então ele entendeu a mensagem. Ele abandonou aquela ideia principal do judaísmo e da religião. Nós não somos uma religião. Fé cristã não é religião. Fé cristã é revelação. É o estilo de vida de Jesus. É estilo. O cristão não é religioso, ele é um estilo de vida. Você é cristão porque você vai numa igreja? Não, eu sou cristão porque é estilo de vida. E essa percepção que João está tendo no Apocalipse é isso. Ele está medindo o tempo, ou seja, ele está medindo a igreja. Vamos lá, continuando ali. Pastor, é porque o Senhor disse que destruiria o templo, né? Jesus falou. Só corrigindo aí, você falou que está Pedro, Tiago e João em orar, né? Mas não é só Pedro e João? Você aumentou Tiago em orar. Não, porque por causa da musiquinha, né? É tão difícil a oração. Pedro, Tiago e João. Mas essa referência de destruição do templo é uma referência simbólica da morte e ressurreição do dele. templo dele, que é o corpo dele. É Jesus dando indício do que viria. Que só foi compreendido 40 anos depois. Os judeus não entenderam na época. Não, acharam uma blasfêmia. Mas é complicado, na época, como alguém dizer isso como Estevão. Não, era um revolucionário. Não, é a mesma coisa chegar hoje e começar a dizer aqui que igreja templo hoje é uma barca furada. O que vocês vão olhar para mim e vai falar o quê? Desigrejado. Desigrejado. Exatamente. Templo não é uma questão luterana, isso é uma Bíblia, sem interpretação. Vamos adiante. O santuário, continua ali, Raulzão. Opa, aonde? B. O santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração. 11:1. Ou seja, um símbolo de todos os verdadeiros cristãos. O santuário refere-se aos fiéis, enquanto os que estão no átrio exterior não recebem proteção. Tanto o santuário como o átrio exterior referem-se a pessoas e não a edifício físico. O átrio externo, considerado dos gentios, não serão medidos, protegidos contra os demônios, pois os gentios, cheios de demônios, irão ajudar o anticristo a perseguir a igreja de Cristo. Aí é aquela profecia: o pai vai entregar o filho, o filho vai entregar o pai. Preste atenção, gente. Isso que o Raul leu é importante. O ato externo considerado dos gentios não serão medidos, protegidos. Lembra? Os demônios virão para atormentar os homens, as catástrofes virão para atormentar os homens, mas Apocalipse capítulo 7 nos disse que antes que viessem todas as coisas, o povo já estava selado. 144 mil que eu já discuti,
isso aqui com vocês. Vamos falar de novo daqui a pouco ainda, talvez. Todos os salvos são contados, selados e protegidos. 7:4, 22:4. Tanto contar como selar e meditar são figuras da proteção da igreja. Vamos aqui. As duas testemunhas morrem e ressuscitam. Vamos ler versículo 3, 4. Vamos ler do 3 ao 7. Vamos ler, gente, rapidamente. Pastor Calixto, pode começar por 3. Aí cada um vai lendo aí, por gentileza. Essa leitura é muito importante. Apocalipse 11, 3. Isso. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe danos, certamente deve morrer. 6. E estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo as atacará, irá vencê-los e matá-los. 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Prestem atenção, meus irmãos e irmãs. Vamos ver que duas testemunhas são essas. Alguém lê, por favor? Marcos? Não consigo. As duas oliveiras em Zacarias 4, 1 a 3, representavam Josué e Zorobabel, o castiçal Israel. João tem a mesma visão, porém vê dois castiçais, combinando com as duas testemunhas. Porém, a visão é a mesma da igreja. Vamos aqui, gente. Olha que interessante. Essas testemunhas se encontram no mundo semelhante ao de Elias e Moisés. Ambos são hostis à adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. Quem torna essa adoração impossibilitada é o anticristo. Aí, 2 Tessalonicenses 2,4, que diz que o anticristo vai vir e vai contra todo aquele que se chama Deus, o objeto do seu culto. Vamos lá. Guarda isso aqui. Essas duas testemunhas se encontram no mundo semelhante ao de Elias e Moisés. Guarda essa palavra. Alguém lê para nós? A oliveira fornece azeite para as lâmpadas, pelo que são fonte de luz. E a luz é a lei. O Antigo Testamento consiste na lei e nos profetas. Esta é a mensagem de Deus para os homens. Estas duas testemunhas são Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias representa o profeta. Preste atenção agora. Olha lá. No versículo de número 5, está dizendo: se alguém pretende causar-lhes danos, sai fogo da sua boca. Na boca de que profeta saiu fogo? Elias. Continuando. Elas têm autoridade para fechar o céu. Quem foi? Quem foi que teve autoridade para fechar o céu? Elias. Que não chova durante os dias em que profetizar. Quem falou isso? Elias. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser. Quem foi que fez isso? Moisés, 10 pragas. Vamos ler Lucas 16. Vamos ler Lucas 16. Eu amo esse versículo. A lei e os profetas duraram até
Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas. Quem é a representação da lei? Moisés. Quem é a representação dos profetas? Elias. Quem é a igreja? O que nós temos? A lei. Exatamente. Nós temos o quê? A lei e o profeta. A Bíblia. Onde que a Bíblia habita? Dentro da igreja. Quem são Moisés e Elias? A igreja. Não são duas pessoas individuais. Aquelas duas pessoas individuais representam uma coletividade. E a única coletividade que tem autoridade para fazer isso é a igreja. E olha, que coisa fantástica, irmãos e irmãs. Leia lá, por favor. A lei e os profetas testificam de Cristo. João 5,39. Examinar as escrituras. Porque que eram as escrituras? Leis e profetas. Examinar as escrituras porque elas testificam de mim. Ok? Continua. Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. Com quem Jesus estava conversando na noite da transfiguração? Moisés e Elias. Veja, a igreja tem o mesmo espírito de Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés e Elias testificam de mim. Por Cristo. Olha, eu estou arrepiado. Glória a Deus. Pastor, e automaticamente, se você vê mesmo Moisés, Elias não provou a morte, né? Não morreu. De Moisés. A morte dos dois é um mistério que Deus não revelou. Mas morreram. Mas não morreram, Deus não permitiu que morresse ou que a gente visse a morte deles como qualquer outra pessoa. E o corpo de Moisés sumiu. Dos dois. Por que quando diz, acho que Judas 9, que havia uma contenda a respeito do corpo de Moisés? Do anjo, né? Exato. Por que será isso? A interpretação é que Moisés poderia ser idolatrado. Aliás, Moisés, por tabela, é idolatrado. Porque Moisés é a base para as três maiores religiões. O cristianismo, islamismo e o judaísmo. Né? Ora, se o cara, sem a gente ver o corpo dele, já é idolatrado, imagina, teria um mausoléu onde as pessoas iriam lá fazer oração. Porque aqui dizem que ele vai, no caso, vai a besta e vai matá-los, né? Vamos chegar lá. Fala, Edinho. Eu gosto muito de assistir aquela série da Record, da Bíblia. Eu também gosto. E lá no final da história de Moisés, quando ele morre, ele sobe lá no monte, lá é encenado que o diabo vem e fica lutando com o anjo, que seria Deus também, para levar o corpo de Moisés. Isso tem alguma procedência? Olha, o texto que ele está lendo aqui, de Judas, você sabe que novela, para dar um charme, para dar um drama, para dar um draminha, põe coisas. Por exemplo, catalogado fora da Bíblia, um livro apócrifo, uma tradição. Então eles vão criando uma ficção. Tá? Então vamos dizer, a novela bíblica, ela é doce na boca e amarga. Porque ela tem muita coisa que a Bíblia não fala, mas não estraga o âmbito da coisa. Gente, isso aqui é importante falar. Olha que coisa mais fantástica a Escritura. Só ressaltando para não retornar, eu vejo que tudo isso só traz a nós a responsabilidade, aumenta a nossa. Claro! Com a revelação das Escrituras
e a importância da igreja. E nutrir a igreja. E vocês, pastores, levanta a mão quem é pastor. Pastor que está trabalhando. Coitado de vocês. Brincadeira. Vocês que são pastores, é um privilégio. Vocês têm, e eu também, temos a obrigação de nutrir a igreja pastoral. Os púlpitos têm que estar pregando a palavra de Deus. Vocês que estão aqui, que não são pastores, mas que são braço do seu pastor, ovelha do seu pastor, como os outros aqui, tem que dar suporte ao seu pastor nesse ministério. Suporte pessoal, suporte espiritual, suporte coletivo. Aleluia. Porque a igreja tem que ser nutrida, e a única nutrição da Bíblia, da igreja, é a palavra de Deus, que o Rildo falou bem. É nossa função deixar a igreja evangelística cheia de dons, cheia de mistérios, cheia de sobrenaturalidade, com poder, com autoridade, com espiritualidade. Entende? Agora, olha lá. Versículo de número 7. Eu vou pedir que alguém leia Apocalipse 13, 7 e Apocalipse 11, 7. Por favor. Por favor. Apocalipse 13, 7. 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 11, 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra. Os vencerás e os matará. Opa! Tem uma coisa acontecendo aí. Então quer dizer... Tem até um livro com esse nome. Guerra contra o Santo. Tem. Agora olha lá. Versículo 8. Alguém lê para nós? 11. Yes, e os seus corpos jagerão na praça da grande cidade. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aqui a igreja vai estar pregando o evangelho, as duas testemunhas, denunciando o anticristo. E essa fala, o que Moisés e eles fizeram quando eles pregavam nos seus ministérios? Quem que Elias denunciou? Quem foi alvo da denúncia de Elias? A idolatria, a adoração, Exatamente. a profanação. Exatamente. Elias denunciou a idolatria em Israel e denunciou Acabe. Qual foi a denúncia de Moisés? Para o faraó: deixa meu povo ir. Percebem? Como que a escritura ela se encaixa com uma perfeição sobrenatural. Então o que a igreja vai fazer? Pregar o evangelho e vai ao mesmo tempo denunciar o anticristo. Qual é a obra? Por exemplo, lá em Moisés é a denúncia, idolatria. Em Elias, a denúncia, idolatria. E aí a denúncia da igreja? Idolatria. Percebem? A igreja vai pregar o evangelho aqui, denunciando o anticristo, a idolatria que ele está levantando, que o anticristo vai levantar uma religião que será para adorar Satanás, Lúcifer. A igreja vai pregar o evangelho e mais aí que o pastor Rio. Vai ou estamos? Não, vai. Nós estamos pregando o evangelho no momento onde não há um outro império aqui. A igreja está pregando o evangelho num período onde o reino de Deus está presente. Aí depende da visão escatológica, né? Bom, você pode abraçar qualquer visão escatológica. Eu pelo menos estou tentando levar para vocês a ideia. A ideia, eu estou aqui, configurando nada sem paixão. Estou pegando aqui, estou racionalizando aqui a coisa. Então, aqui é um outro período diferente. Hoje, no mundo, nós
o reino de Deus está presente e nós estamos aqui. A Bíblia vai dizer, a gente vai estudar, às vezes eu falo coisas que a gente vai estudar, porque eu acho que é importante. A Bíblia fala lá que tem algo que detém a vinda do anticristo. 2 Tessalonicenses 2,7 vai dizer. O que detém? A pregação do Evangelho do Reino de Deus. Tem um reino aqui. A gente vai falar disso mais um pouquinho para frente. Poxa, então assim, a gente está marcando bobeira, porque a fase que mais a gente poderia estar pregando o Evangelho rapidinho era agora, né? Porque você não tem esse opositor antigo. Exatamente. Não ainda. Olha lá, meus irmãos. Versículo de número 9, por favor, vamos ler aqui. Está quase na hora de tomar o café. O Nilton já está ficando com sono, está na hora de tomar o café. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Preste atenção. Aí quando ele fala que o corpo das duas testemunhas vão estar mortos, é a perseguição que o anticristo vai levantar contra a igreja e muitos de nós vão morrer. Mas não vai estar selado? Não. O selo que vai vir para a igreja não é contra a perseguição do anticristo, é contra a enxurrada de demônios que virá, é contra as pragas do sol que se aproximará, é contra a chuva que vai vir, é contra as úlceras que virão, é contra o sol que vai se aproximar. É nisso que a igreja vai estar protegida. Por que Deus vai estar protegendo? Olha lá o João fazendo o quê? Medindo. Porque a igreja tem que estar viva para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Sabe por que vocês estão sofrendo? Porque vocês não são cristãos. Sabe por que nós não estamos sofrendo? Porque nós temos o selo, nós temos a marca de Cristo. Se você quiser sair desse sofrimento, venha para Jesus hoje, venha para Jesus agora. Deixa eu colocar uma pimentinha na... Baiano, você experimenta com ele. Vou colocar uma pimentinha. Pimenta do reino. Nossa perspectiva, a gente pode pensar dessa forma, mas a igreja perseguida, por exemplo, ela não pode ouvir isso e dizer, nós não estamos vivendo esse tempo. Muito bem falado. A diferença, a igreja perseguida, vamos dizer... Com fatos isolados. Quando a igreja em Tessalônica, ótimo o senhor questionar, essa pimentinha malagueta. Essa pimentinha do reino. Pimentinha do reino. Quando os irmãos em Tessalônica estavam sofrendo perseguição do Império Romano, em outra parte não estava, em outra cidade. Mas em Tessalônica estava. Qual era o comentário da igreja? Jesus está voltando amanhã. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas não estavam mais trabalhando. Porque o Cristo vai voltar, vou trabalhar para quê? Aí Paulo vai dizer, quem não quer trabalhar, também não come. Então a igreja perseguida em Tessalônica interpretava que Jesus estava voltando, porque na visão deles, aquela perseguição era total. Quando não era, era só eles. E Paulo chega e fala, não, meus irmãos, o Senhor só vai voltar quando tiver a apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade. Ainda não vieram os dois. Então, o que vocês estão sofrendo é uma perseguição regional. Hoje, com todo esclarecimento, os irmãos que estão sofrendo no mundo, eles já vão para lá sabendo que vão sofrer. Bom, os que se convertem dentro de um país que tem perseguição, já sabem que vão sofrer. E sabe que não tem nenhuma relação com a escatologia final. Sabe que tem relação com a escatologia em andamento no curso da história, mas eles não dizem que está chegando os dias. Porque eles sabem. Entende? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Você está se fazendo entender, mas assim, eu não acredito que eles pensem dessa forma. Que eles estão, eu acredito que eles estão esperando o fim. Pode ser que alguém pense isso, mas por exemplo, vamos dizer que o Raul sente um chamado missionário para pregar no mundo islâmico. Ele vai lá para o Afeganistão. Ele sabe que lá sofre. E quem vive no mundo islã sabe que se trocar de religião vai morrer.
Mas eu tenho certeza que nem o Raul e nem quem se converter vai entender que Jesus está chegando. Vai entender que a perseguição é aquilo ali mesmo. Sim, faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Ele vai mudar a sua escatologia. Quem? Eu acredito que ele mudaria a sua escatologia. Quem? O Raulzão, você está falando. Eu fiz essa pergunta no professor e ele falou assim que essa perseguição da igreja perseguida comparada com essa é piquenique de escola bíblica. Exatamente. Isso aqui vai ser uma coisa global. E o próprio Jesus disse como nunca houve antes. Agora, vamos terminar isso aqui. Eu acho esse capítulo 11 é fantástico. Hoje são fatos isolados. Hoje são fatos isolados. Mas que são globalizado. Exatamente. Do que vai ser globalizado. Então, quando morre ali e a igreja fica morta, né? 3 dias depois, o que vai acontecer com os cadáveres? Ressuscita. Do que ele está falando? Da ressurreição dos mortos. Da igreja que será ressuscitada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente tomar um café. Vamos lá então, rapidamente. O que lê para nós? As testemunhas têm poder de fogo, e isso pode ser provado como segue. Elias e os profetas do rei Acasias, 2 Reis 1:9. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis 18. Elias era considerado profeta do fogo. Moisés estava associado à destruição do fogo, Êxodo 9:23. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente. A igreja... A igreja será indestrutível até completar o seu trabalho. Ninguém poderá destruir a igreja de Deus até ela completar a sua carreira. A igreja é provada, mas não desamparada. Glória a Deus. As testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho. Versículo 5:7. A proclamação do Evangelho é aquilo que mantém a igreja de pé. Sua vocação é adorar a Deus, santuário, proclamar a palavra testemunho. Olha que outro bom tempo para sermão, né? A vocação da igreja é adorar a Deus e proclamar, né? Dá um tema aí. Hã? Dá um tema. A igreja é a sua natureza. E teológico, né? Alguém lê para nós, por favor? O anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencer. Apocalipse 13:7. Ele é o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:3-9. A gente vai ver isso com calma ainda hoje, talvez. Ele vai fazer querer ser adorado como Deus. Daniel 9:27, Apocalipse 13:8. Bem próximo ao fim da história, haverá uma terrível matança contra a igreja e ela dará todas as evidências de estar por baixo. Jesus disse que esse não fosse abreviado, a igreja não suportaria. Mateus 24:1. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. Que coisa linda. Vai sofrer. O cara já mudou, foi para mesa. Não. Vamos terminar aqui. Alguém pode ler? Ô Jerusalém. A cidade se compara ao Egito e a Sodoma. A cidade onde Jesus foi morto foi Jerusalém. Porém, naqueles dias de reinado do anticristo, Jerusalém estará espiritualmente morta. 11:8. Seus corpos ficarão 3 dias e meio estendidos na praça. Serão tempos de sofrimento. Mas estas testemunhas serão ressuscitadas por Cristo. Esses 3 dias e meio também é um número simbólico. A gente faz com a referência a... Faltam 2 slides. Em conexão com a segunda vinda de Cristo, serão restituídos à igreja vida, aleluia, honra, poder e influência. Mas para o mundo, a hora da oportunidade terá passado para sempre. Depois, quando Jesus voltar,
As portas da graça. As testemunhas serão ressuscitadas, o mundo inteiro vai ver. O mundo inteiro vai ver a igreja ressuscitada com Jesus dos ares. E eles verão a igreja com vida, honra, poder e influência. Paulo vai dizer que nós julgaremos os anjos. E nós contemplaremos o julgamento do lado do Cristo. Não tem mais. Esse aí seria o milênio. Não. Esse aí é o fim de tudo. A vinda de Cristo e a ascensão da igreja, vamos falar do milênio aqui, né? Não há aqui menção de um arrebatamento secreto. Cristo desce, a igreja sobe na mesma nuvem de glória. Isso está de acordo com os ensinos de Tessalonicenses 4, que a gente vai estudar isso. Coríntios 15, 52. Todos os santos e mártires têm sido encorajados com a certeza da ressurreição, do arrebatamento e da glória celestial. Essa é a nossa bendita esperança. E o último slide. Na ressurreição das testemunhas, a cidade sofre um terremoto. A 10ª parte significa que será bem destruída. O número 7 é significativo. Na primeira missão de Elias, 7.000 eram fiéis a Deus. Na segunda missão, eram 7.000 apóstolos. Tudo isso se refere ao juízo completo em virtude do número 7. Amém, meus irmãos? Vamos tomar um café.